Opa, tudo bem? Eu sou o Felipe Miranda e eu estou hoje falando em nome da equipe de análise da Empíricos como um todo. Uma mensagem mais direcionada aos assinantes da casa. Como você deve ter percebido, se você é um dos 3 leitores, esse é um Day One especial, ele é diferente. Ele vem em formato extraordinário porque o momento, para mim, é extraordinário também. Eu já vou explicar para você. Eu sei que o mercado está num momento ruim, bem difícil aí desde o final de agosto, né? E que você está passando por um momento de questionamento das suas posições, possivelmente de falta de perspectiva. E eu acho certo até que você esteja diante dessa falta de perspectiva, porque de fato tem muita incerteza, muita volatilidade no ar. O Brasil, inclusive, entrou agora no modo pânico. A gente tem alguns sinais mais recentes do mercado, como por exemplo das cotações do mercado de juros, entre os sinais mais marcantes que eu vou mostrar aqui, ainda piores do que a gente viu lá em março, quando estourou a pandemia no Brasil, no mundo, né? A gente sentiu todas as suas consequências. O Ibovespa atingiu o seu piso mais recente, aí nos 62, 63 mil pontos. Eu preciso te falar uma coisa de peito aberto. Sinceramente, eu não sei quando o mercado vai melhorar. Eu nunca sei exatamente o timing preciso, eu acho que ninguém sabe. E também não sei quando vai retomar exatamente uma tendência consistente de ganhos, como a que pareceu ter engatilhado até agosto. Mas a coisa mais transparente que eu posso fazer hoje é o que eu estou fazendo. Primeiro, de vir falar abertamente com o meu rosto sobre a nossa perspectiva para o mercado e traçar um plano de retomada para você e para todos os investidores nos próximos meses. Um plano que eu acredito que tem tudo para dar muito certo, que para mim atingiu um nível de muita convicção. É aquilo que eu pessoalmente mais acredito que pode dar certo neste momento. Eu posso te falar, eu já vi isso uma vez na minha vida e deu certo. Isso, claro, não garante que necessariamente vai acontecer, não é por aí. Mas pelo menos é onde eu estou depositando minha maior convicção. O que eu vou fazer na física e estou recomendando a todas as pessoas do meu círculo e agora para você que me acompanha por aqui. Se o cenário que eu estou projetando de fato vai se materializar, e minha ideia nesse vídeo é te dar alguns argumentos práticos de que, com base em fundamentos e uma série de gatilhos, ele não apenas pode, como tem boas chances de se materializar. Nós então podemos ter uma janela de reversão à média que pode gerar alguns ganhos bastante significativos no nosso mercado. Bom, talvez você se pergunte, o que isso quer dizer, né? Que o Brasil, no modo pânico como ele está hoje, ficou totalmente defasado, o Brasil ficou barato demais. A gente está muito atrasado em relação a praticamente todos os mercados e economias com alguma relevância no mundo. Algo que intensificou em agosto e setembro, meses muito ruins de performance para praticamente todas as classes de ativos. Esse primeiro gráfico dá uma dimensão disso que eu estou falando. Como você pode ver, de um levantamento com as 37 principais referências de mercados globais, o índice MSCI Brasil, que reflete as principais ações da Bolsa Brasileira lá fora, é rigorosamente o último colocado em performance. No ano, até o fim de setembro, o MSCI acumula uma perda de 34% em dólar, contra performances substancialmente melhores de índices variados de ações de países desenvolvidos, de ações chinesas, de títulos públicos, títulos de crédito privado, commodities, inclusive na comparação com outros mercados emergentes, alguns deles piores até que o Brasil. Independentemente da categoria de ativo, o mercado brasileiro em dólar apresenta uma defasagem muito acentuada. Isso não é uma opinião, é simplesmente uma estatística. Se a gente isolar a avaliação aos índices de ações globais e uma consulta a todo o acervo da Bloomberg, a gente tem o Ibovespa, o nosso principal índice de ações, como o pior desempenho do mundo inteiro, caindo aí mais de 40% em dólar desde o início do ano. Como você pode ver, a Bolsa Brasileira aparece atrás de mercados bem exóticos, como tipo Namíbia, Ilhas Maurício, o México também, que passa por problemas bem importantes. Mesmo esses também com uma performance bastante negativa no ano, mas bem melhor que o Brasil. E o comparativo é ainda mais agudo quando a gente olha para a taxa de câmbio também. Se a gente considerar absolutamente todos os países registrados no terminal da Bloomberg, o maior acervo de dados do mercado de capitais do mundo, o real aparece como a terceira pior moeda do mundo inteiro. A gente só está na frente das moedas da Zâmbia, país que está flertando aí com a hiperinflação, e do Suriname, país recentemente rebaixado a rating C pela agência Fitch. Já se a gente olhar para a curva de juros, a gente se depara com um cenário ainda pior do que o observado em março, ali no ápice do pânico gerado pelos primeiros casos da pandemia do coronavírus no Brasil, quando o mundo inteiro parou e a gente achou que nunca ia sair, né, desse novo
normal. Dá uma olhada no tamanho da diferença, o spread dos nossos títulos públicos em relação a economias emergentes, supostamente parecidas com a gente, como a Rússia, a Índia. E agora a comparação com economias maiores, mais desenvolvidas, né, como os Estados Unidos, ou até mesmo com a China, chega a ser bizarro. Em relação aos juros americanos, por exemplo, a gente está com um spread de mais de 600 pontos base. Esse é o tamanho do prêmio de risco hoje atribuído ao Brasil. Com isso, o Tesouro encontra cada vez mais dificuldade para rolar sua dívida diante das preocupações com a nossa trajetória da dívida, né? O mercado demanda mais prêmio justamente para financiar a dívida pública. Para comprar um título público brasileiro, se exige mais juro e assim os juros sobem ainda mais. Mas então a pergunta é, sei que o Brasil tem problemas, mas por que a gente está tão descontado? O que fez o Brasil entrar em modo pânico relativamente a todas as classes de ativos e economias globais, mesmo comparando com gente que deveria ser pior que a gente? O principal fator, claro, por trás dessas preocupações, é o ambiente fiscal. Com as iniciativas do governo para tentar minimizar os impactos da pandemia sobre a economia e uma menor perspectiva de ajuste fiscal, ou seja, com a preocupação que antes existia sobre as contas públicas, que era uma das grandes bandeiras desse governo durante as eleições, assim se elevaram os temores da trajetória explosiva dessa nossa dívida. A trajetória para a dívida líquida brasileira é preocupante. A razão, a dívida sobre o PIB brasileiro, ela não converge, ela é explosiva e é fundamental que o governo sinalize para o investidor um plano crível para fazê-lo assumir um formato côncavo, ou seja, convergir para um patamar, em vez de ser convexa, mesmo que seja um plano de longo prazo. O mercado não quer ver, vamos arrumar a dívida pública amanhã, não é isso. É só me dar um plano de voo, mostra para mim que a gente demora 5, 7, 8 anos que seja, para convergir, para assumir uma trajetória côncava. Esse recente imbróglio que você deve ter acompanhado envolvendo o anúncio do plano Renda Cidadã agravou muito essa sensação negativa, gerando bastante resistência nos mercados e retomando fantasmas recentes, como as famosas pedaladas fiscais que levaram à erupção do governo Dilma. O que parece uma repetição dos fantasmas históricos de um Brasil em recessão, com preocupação fiscal e trajetória de dívida explosiva, que parece sem saída, na verdade é o gancho que alimenta o meu plano de retomada para o final desse ano. Pode parecer contraintuitivo, mas eu vou te explicar. Pode não parecer, mas a gente não tem vocação para esses extremos, A gente nunca deu um calote efetivo na dívida brasileira. Rigorosamente todas as vezes em que o Brasil flertou com o abismo, ele deu marcha ré. Mais do que isso até, o país parece precisar olhar para esse precipício para voltar a caminhar para frente. O próprio prestígio do ministro Paulo Guedes é um exemplo disso. Ele foi várias vezes questionado no cargo. Foi demitido pela imprensa, eu acho que mais de 10 vezes, só nesse ano. Em seus momentos de aparente fragilidade, ele acabou voltando um pouco mais prestigiado e com algum avanço, mesmo que pequeno, na sua pauta reformista. Outra coisa importante, que remete aqui a 2015. Talvez você não vai se lembrar, mas foi um dos anos mais marcantes da minha trajetória. Ali eu escrevi uma coisa fundamental, que inclusive é um dos pilares da Empíricos. Ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato da gente não estar enxergando uma saída para a crise fiscal não significa que não existe uma saída. Só porque a gente não está enxergando, não significa que não há uma possibilidade da gente sair desse atoleiro. E o Brasil sempre sai do atoleiro. Além disso, eu reforço o meu argumento com alguns elementos concretos de mercado. O primeiro deles, que tamanha defasagem do nosso mercado não encontra respaldo nos dados econômicos propriamente ditos, pelo menos os publicados até agora. Se a gente olhar para a trajetória de recuperação da crise, os primeiros sinais, surpreendentemente, apontam justamente o contrário. Olha, por exemplo, o PMI, que é um indicador muito acompanhado pelos investidores da saúde da atividade manufatureira. O dado acumulado dos últimos 12 meses mostra que a atividade voltou rapidamente no Brasil, atingido em agosto níveis superiores até mesmo à atividade no segundo semestre do ano passado, período pré-pandemia. Se a gente comparar os dados da atividade brasileira com o restante do mundo, não encontramos a defasagem que vemos nos preços dos ativos. Pelo contrário, o Brasil mostra um dos retratos mais consistentes de recuperação, querendo ou não, são dados. Improvement em verde no gráfico. Há outros indicadores que mostram isso claramente. As vendas de imóvel em São Paulo, por exemplo, já mostram um nível, segundo o Secov, superior ao nível pré-pandemia. As vendas do varejo online estão bombando. Consumo industrial de energia, você vê comportamento muito semelhante. Veja o comportamento das exportações brasileiras. A gente está zerando o nosso déficit em conta corrente. A economia objetivamente está recuperando. E sempre que isso ocorreu, essa dicotomia entre a realidade da economia e os preços dos ativos, uma coisa vai convergir para a outra.
E mais do que isso, até hoje, em todas as vezes que o Brasil entrou no modo pânico, o país costumou ser uma belíssima oportunidade de compra. Pode até demorar um pouco. Eu lembro que em 2015, quando a gente escreveu a tese da virada de mão, em setembro daquele ano, não sei se você lembra, mas a gente estava pessimista com o fim do Brasil, de 2014, né, com toda aquela trajetória horrível. Então o Brasil ficou barato demais e a gente escreveu essa virada de mão em setembro de 2015. A gente passou ainda 3 meses apanhando naquele momento. Outubro, novembro, dezembro. Até aí, logo depois, veio uma expressiva multiplicação dos ativos. Dos 40 mil pontos, a gente saltou para 120 mil pontos. Isso com a média das ações, claro. Se você pegou as ações certas, como algumas que a gente selecionou nas carteiras, você multiplicou por 4, 5, 6, até 8 vezes. Acertar o timing perfeito dessa recuperação é algo que eu não tenho a pretensão de fazer. Desculpa, essa não é a minha praia. E sinceramente eu recomendo que você também não tente. Acertar timing é uma das tarefas mais inglórias, digo até quase impossíveis de se fazer no mercado, né? É como acertar exatamente o bumbum da mosca, é você querer ser o mosco, né? Na linguagem aqui do mercado. Ninguém é mosco. Mas saiba que no final as coisas voltam para a nossa normalidade típica. Somos um país e um mercado historicamente inclinados a uma reversão à média. Isso tem um lado ruim, claro, não deixa de ser um sinal de certa mediocridade, de não passar dessa coisa mediana, mas de estarmos sempre numa dinâmica de flertando com abismo, de defasagem para posterior reversão. Toda vez que a gente está nesse lado muito ruim, a gente volta para a média, volta muito rápido, volta com força e multiplica o dinheiro de quem acreditou. Eu sinceramente não sei se isso é uma boa ou uma má notícia, ser tão medíocre assim, mas o fato incontestável é que hoje a gente está bem abaixo da média. E para a gente voltar para ela, a gente precisa subir dramaticamente. Se você está nota 1, para você voltar para o 5, você precisa multiplicar por 5. Amanhã, extraordinariamente, eu vou soltar outro Day One, também extraordinário. Com a segunda parte dessa tese aqui. Mande seus feedbacks, o que você está achando até agora. Depois da gente ver o tamanho da defasagem que os ativos brasileiros estão e os ecos lá de 2015, quando a gente passou por aquilo, quando eu vi isso acontecer, eu já passei por isso, eu vi tudo o que aconteceu depois, a gente vai dar o próximo passo nesse plano de retomada para os próximos meses. No meu próximo vídeo você vai entender porque 2020 é o ano que não vai acabar. Além de um reforço a 3 ações brasileiras que já gritam para serem compradas, que já se encontram em posição, no meu entendimento, de pelo menos dobrar de valor. Buy on the dips. Esse é o meu plano, que será integralmente revelado em um evento especial na próxima segunda-feira. Fique atento no canal do Telegram e na sua caixa de e-mail. Vou revelar mais detalhes de como isso vai funcionar ainda hoje no decorrer do dia. Um grande abraço e até amanhã.